Bem-vindos ao canal para a glória de Deus, mais um vídeo aqui para a glória de Deus, em nome de Cristo Mashiach. Se é que eu falei algo que esteja errado, eu volto atrás na hora. Jamais que eu vou colocar o meu orgulho acima da verdade da Bíblia. Se alguém falar aqui para mim, Josafá, você falou isso está errado na palavra de Deus, eu vou voltar atrás, tranquilamente. Que Deus me guarde de querer achar que o meu orgulho vale mais do que a Escritura. Olha aqui, ó, falando a verdade para você ser... Tá bom? Ele disse que jamais, iria continuar errando se alguém dissesse para ele que ele estava errado. Então, ele mesmo vai falar que ele está errado nesse mesmo áudio aqui, nesse mesmo vídeo aqui, porque esse áudio é do mesmo vídeo e vocês vão ver ele falando, ele mesmo se contradizendo. E aí agora nós vamos ver se ele realmente é um homem de verdade ou se ele é uma farsa. Aqui, ó, falando a verdade para você ser... Tá bom? A resposta, Deus é bom porque não há maldade nele, né? Não é essa a resposta, tá? Tá errado, é igual se sebendo. É sempre assim, sempre achando que Deus é bom porque ele é poderoso, pode me dar alguma coisa, ou porque ele não é mau. Essas ideias, né? Essas ideias. Então, verificando ali, eu sei que nenhum deles sabe responder, porque essa resposta está dentro do Evangelho. E é impossível você responder isso se você não entender o Evangelho. Como sempre, ele dizendo que ele sabe tudo, que as pessoas não sabem nada e que ele é superior, que ele é o bambambam. Mas não esquece do começo do áudio. Ele disse que se alguém provasse para ele, né, ele ainda diz, ai de mim, eu não quero ser orgulhoso a esse ponto. Me provarem que eu estou errado e eu continuar dizendo que não, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Possa estar dentro do Evangelho. E é impossível você responder isso se você não entender o Evangelho. Olha só que importante isso que eu estou falando, tá? É impossível você responder isso se você não entender o Evangelho. Quando Jesus Cristo fala, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Ele está querendo dizer o quê? Que o plano da salvação é de Deus. Por isso que Deus é bom. Deus é reconhecido como bom porque ele resolveu nos amar e nos salvar. É essa a ideia de Deus é bom. Bom porque não existe nada melhor que nós poderíamos ter recebido que não seja a salvação. Ponto final. Quando Jesus... Aqui ele está afirmando categoricamente, com todas as letras, com todas as ênfases, que bom é o Pai, que Jesus é o enviado, que Jesus ele faz parte de um plano de amor do Pai para resgatar os que haviam se perdido. Que Jesus não é Deus, que Jesus ele é o preço pago. E ele ao mesmo tempo vive pregando, adora Jesus, ama Jesus, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, e chama Jesus de papel higiênico. Ama Jesus, adora Jesus, vocês não têm Jesus, vocês não têm o Evangelho. O Evangelho, para quem não sabe, principalmente para ele que pensa que sabe tudo, o Evangelho, ele começa no Gênesis, se você não sabe. Se você não sabe, por quê? Porque Deus, ele perdoa por misericórdia. O Evangelho é perdão de pecados. Adão e Eva, quando ele diz, por causa do que vocês fizeram, maldita seja a terra. Deus não amaldiçoa Adão e Eva. Por causa do que vocês fez, maldita seja a terra. E vocês vão viver agora. Viver. Vocês não vão morrer. Vocês vão viver agora
Como? Trabalhando, você vai comer do suor do teu rosto, vai lavrar a terra, você vai ter filhos, vai procriar com dores. Então, Deus não matou Adão e Eva. Deus simplesmente colocou a terra numa condição de amaldiçoada, porque a terra em si era outra história no jardim. Nós sabemos que o jardim é bem diferente do que é a terra hoje. Mas ele não vê o evangelho lá em Gênesis, ele só vê o evangelho em Jesus. A visão dele é limitada só em Jesus. Ele esquece do Criador, formador de todas as coisas. Ele não tem essa visão. E quer ensinar, quer ser pregador, quer ser doutor, quer ser mestre, quer ser ensinador, quer ser sabe tudo, sabichão, simplesmente porque está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de vingança. Por quê? Irmãos, eu poderia ser uma pessoa assim também, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de vingança. Porque o inimigo usou pessoas dentro da congregação para fazer tudo que é tipo de mal contra mim. E pessoas de ministério. Só que eu compreendi isso, Deus me mostrou isso. E a perseguição na minha vida, ela não se dá só dentro da igreja, não. Então, irmãos, nós estamos vivendo. Deus me deu uma revelação há um tempo atrás de que Deus ia passar com vento forte. Eu falei isso na igreja, várias pessoas ouviram, vários ministérios, várias pessoas ouviram, há 7 anos. Deus vai passar com vento forte, só vai ficar aquele que estiver em Cristo firmado na rocha. E eu estava aí em Campo Grande aqui e Deus me deu essa revelação. Eu falei sobre estudo bíblico, que nós íamos ser cobrados muito alto, iríamos pagar um preço muito alto por não estar tendo o estudo bíblico. Eu não sou contra estudo bíblico, eu sou contra teologia, que é o quê? É você ficar destrinchando Bíblia, querendo destrinchar Deus, querendo pegar Deus e colocar lá, não, vamos fazer o seguinte aqui, vamos descobrir quem é Deus. Meu amigo, você pode tentar isso a eternidade, que você não jamais vai conseguir. Agora, aquilo que Deus te revelar, dá glória a Deus, porque foi como falou para Pedro, não foi a carne e sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Então, ele mesmo diz aqui, ó, bom, porque dizes que eu sou bom. Bom é meu Pai que está no céu. Ele vem e explica. Não porque Deus é bom. O Cecibelo não sabe porque Deus é bom. Deus é bom por quê? Porque ele enviou o filho dele. E aí depois ele completa dizendo que por amor ao mundo, Deus enviou o seu filho. Entregou o seu filho para que todos tenham a vida. João 3,16. Todo mundo sabe isso. Todo mundo prega isso. Todo mundo sabe disso. Então, eu não entendo por que ele insiste em fazer isso. Agora, eu entendo de forma revelada espiritualmente. Ele é uma pessoa sofredora, rancorosa, uma pessoa cheia de vingança, uma pessoa que está colocando a mão, tratando de algo, né, que ele está fazendo por sentimento de vingança. Porque eu digo a você, irmãos, eu poderia ser um Josafá da vida. Eu digo a vocês que sim, mas graças a Deus que não. Ao mesmo tempo, sabe, que eu vejo Josafá e tenho, sabe, ingeriza pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele faz, ao mesmo tempo eu tenho misericórdia dele. Sabe por quê, irmãos? Porque eu poderia ser um Josafá. Poderia sim. Eu estava em Resende, irmãos. E olha, a coisa mais triste do mundo que tem é ouvir o que eu ouvi de um cooperador. Mas eu ouvi a verdade. E eu digo a você, eu falei para ele, olha só, pois você saiba de uma coisa.
E aí, a partir disso, aconteceu tudo isso que você está vendo aí no YouTube. Deus me deu uma profecia, eu falei, olha só, Deus vai desmascarar tudo, vai botar tudo que está embaixo do tapete, vai botar no ventilador, Deus vai mostrar tudo, a verdade. E é por isso que toda vez que eu venho aqui no YouTube, eu insisto, peço, e até a Irmandade eu quero pedir. Vamos orar, pedindo arrependimento do ministério, o entendimento do ministério, pedindo, tá, que Deus abra o entendimento, os olhos espirituais do ministério. Mas o ministério não tem isso? Tem, irmão. Mas uma coisa você tem que entender. Toda pessoa que está no ministério, está numa posição de ministério, ela tem um preço altíssimo. E ela precisa de apoio, precisa de ajuda espiritual totalmente. Porque a coisa não é fácil. Você está neste lugar. E eu digo a você, eles são os que mais erram. Erra, mas erra de carreta. Não mais que eu, porque eu tô na frente da galera e não tem ninguém que me pega. Tá todo mundo lá na poeira do paralama, lá atrás. Agora, digo a você, nós temos problema com Josafá, mas nós temos problema com o ministério. Mas por quê? Porque o ministério, ele precisa da visão, do entendimento e de entender, se eu erro aqui, eu não preciso continuar errando. Não preciso. Eu só preciso dizer para mim, primeiramente para mim, eu errei. Falar com o pai, eu errei. Me perdoa, me ajuda a não errar. O mesmo erro que eu errei. E continua a caminhada. Agora, não adianta. Irmãos, tem coisa que você tem que mexer, você tem que consertar, você tem que voltar lá e fazer o negócio como tem que ser. Você não pode botar pano quente, você não pode passar por cima. E o Ministério do Braz que me perdoe em nome de Cristo Machia, mas eu tenho que ser sincero com vocês. Eu já olhei para muito ancião e falei a verdade para eles, e muitos não me suportam por isso, porque eu olhei no olho deles e falei a verdade. Não com violência, com arrogância, com palavra de baixo calão, nada disso, mas com firmeza. Então, irmão, vamos fazer o seguinte, Irmandade, vamos orar para o ministério, vamos orar, mas orar mesmo, para que o ministério tenha uma atitude de, primeiro, reconhecer quem eles são, quem é Deus, qual é o papel deles na obra e o que eles precisam fazer. Eles não precisam ser Superman e também não precisam ser pessoas que fazem bagunça. Por quê? Se você contar, nós temos um Josafá que encabeçou tudo e tem um monte atrás. E essas pessoas, irmãos, todas elas, o único motivo que elas têm para estar fazendo o que está fazendo é, primeiro, vingança, raiva, ódio, decepção, tudo qualquer coisa maléfica. É a mola motriz que motiva eles. É rancor, é coisa no coração. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês? Você vê que o próprio Josafá, ele se contradiz todo o tempo todo, no que ele fala, no que ele diz que prega, porque ele não prega nada, ele só fala, só blá blá blá, entendeu? Então, quer dizer, diz que ama Jesus, mas trata Jesus da forma que trata. Então, eles estão aí, tá? Os motivos são esses. Primeiro, alguns querem fama, dinheiro, outros querem vingança,
dissensão, mal contra a irmandade da congregação. E coisa que a irmandade não tem nada a ver com isso. Porque quem fez mal para eles, é isso que eu sempre digo aqui, não foi a irmandade, foi o ministério. E a irmandade está pagando o preço pelo ministério. Porque ele vai lá, ele ataca a irmandade. Ele ataca a irmandade quando ele diz a irmandade é analfabeto espiritual, não sabe o que é evangelho, não sabe o que é Bíblia. Eu te garanto que se você parar para falar com um porteiro, com um irmãozinho que trabalha na obra, um irmãozinho que limpa, que faz alguma coisa, ele vai te dar, espiritualmente falando, 100 a 0. E você, com todas as suas teorias, teologia, estudo bíblico e etc, etc. Agora, você admite isso? Você aceita isso? Não. Porque você está com a tua mente cauterizada. Por isso é que eu chamo ele aqui, às vezes, de fraldão, de moleque, de criança, é por causa disso. Moleque eu não posso falar, né? Porque é o Moloque lá. Mas de criança, de bebezão, é por causa disso. Então, eu e você, irmãos, que estamos numa posição firmada ali na rocha em Cristo, porque é a nossa base, a nossa força, é a nossa fortaleza, vamos nos unir em oração. Pedir misericórdia, tá? Para nós, somos pecadores, e pedir misericórdia para o ministério, entendimento para o ministério e para essa turma de YouTube, começando por Josafá, ao qual eles dizem que nós somos burros, que nós não prestamos, que nós somos pessoas que estamos indo para o inferno e que nós vamos ser réus do inferno. Outra coisa, eu não entendo isso. Ele diz que estuda a Bíblia, mas a Bíblia diz que nós não temos o poder de dizer que ninguém é réu do inferno. Não podemos dizer. Não temos essa primícia, essa condição não é dada para nós. Nós não podemos dizer isso para ninguém. Um irmão porteiro, por muitos e muitos anos, ele fumou. E colocaram aquele irmão na portaria exatamente porque ele fumava, para ver se ele parava de fumar. Irmãos, Deus recolheu ele e ele continuou fumando. Mas uma coisa eu aprendi com isso. Claro, sempre tinha a língua do inferno, né? A língua do inferno não falta. Mas tinha aqueles que compreendiam, que suportava, que apoiava, que suportava no sentido de, não, irmão, Deus vai te libertar, o irmão fica em paz, Deus vai te libertar, o irmão fica em paz, Deus vai fazer uma obra, mas suportando a pessoa, dando suporte. E ele ali foi exercendo o ministério de porteiro, sofria muito, por quê? Porque ele acusa. Eu, irmãos, fumei 33 anos. Quando eu entrei na igreja, entrei fumando. A acusação é muito grande, o julgamento é muito grande, é o inimigo de um lado, às vezes o cooperador que está ali, sabe, no momento ali da vida dele ali, vou te falar, instrumento do mal, abre aquela caçapa grande, porque já fizeram isso comigo. Você fede a cigarro. De cima do púlpito. Eu poderia ter matado 50, mas ele não teria que me acusar. Mas usam, muitas das vezes, o teu erro, o teu pecado, o teu problema para poder te acusar. Mas isso não é pessoas que estão guiadas por Deus. Eu falo para você que não é. Agora, tem que ter culhão espiritual para conviver com isso e falar, não tem Satanás que vai me acusar, que vai me destruir. Ele pode subir no púlpito com gravata, o que ele quiser, mas não vai me destruir. Agora, nem todo mundo, irmãos, vai conseguir isso. Esse irmão, ele foi suportado. Eu já não tive suporte. Por quê? Porque eu sempre fui muito de bater de frente.
A hipocrisia não desce. Eu tenho problema com um monte de gente. Hipocrisia na minha vida não desce. Não passa na minha garganta, eu já não tenho uma respiração muito boa na minha garganta. Não passa, irmão. Não adianta você ser hipócrita comigo e querer dizer que a gente vai ter relacionamento bom, que não vai. Não vai. Então, o que acontece? É assim que funciona. E uma coisa que eu lembro que Jesus mais não odiou, mas tinha nojo, era da hipocrisia. E hoje é o que mais se assiste na Terra. São pessoas hipócritas. Então, irmãos, eu vou terminar o vídeo aqui. É isso. Josafá disse no áudio, vou colocar aqui rapidinho no começo aqui de novo, tá? Que se alguém dissesse para ele a verdade, que ele mudaria. Então a verdade é essa. E ele mesmo confessa aqui, ó. Vou voltar só um pouquinho. Ó. Bom é o Pai que está no céu, ele está querendo dizer o quê? Que o plano da salvação é de Deus. Por isso que Deus é bom. Deus é... O plano da salvação é de Deus. Precisa falar mais alguma coisa? Jesus veio. Então, Deus criou Jesus. O plano da salvação Deus criou, Deus planejou, Deus executou o plano da salvação. Nesse plano está inserido o amor de Deus, o Filho de Deus, que não é Deus, o sacrifício do Filho de Deus e o preço, a cédula paga pelo pecador, eu e você. Então, é o que eu sempre digo, cada coisa no seu devido lugar. Deus é Deus, criador e formador de todas as coisas. Todas as coisas não podem ser, tá? Nada pode ser comparado a Deus, nada pode ser mudado do plano de Deus, nada pode mudar, nada. Deus é Deus e pronto, só existe um Deus, o próprio Cristo diz isso. Só existe um Deus nos céus e na terra. E esse Deus é o Criador, o Eterno, o Formador. Então não tem conversa. O próprio Cristo, ele é um quê? Um servidor, um servo, um adorador a Deus. Ele adora a Deus, ele serve a Deus, ele é um servo de Deus. Jesus é um servo de Deus, é um adorador de Deus. Então ele não tem por que ser adorado, ele tem sim que ser reconhecido, porque diz a Bíblia, aquele que não reconhece que ele é carne humana, e que não é o Filho de Deus, e que não é o Salvador, e que não foi gerado pelo Espírito, aquele que não crê nisso, não tem a salvação, não crê no Filho de Deus. Então, se você crê pelo Espírito Santo, você vai crer que Jesus é Filho de Deus em carne, andou entre nós e fez tudo o que tinha que fazer. Então, se você coloca o judeu ele conhece Jesus dessa forma, como profeta, como o messiânico conhece Jesus como Jesus é para mim e para você. O judeu não, já conhece Jesus como um profeta. Não vamos colocar qual grau e nada aqui, porque vai ficar muito grande o vídeo. Mas o que importa é, Deus é Deus. Jesus é Jesus. Foi dado poder a Jesus? Foi. Foi dado reino? Foi. Só que, qual é o reino de Jesus? Ele vem, a cidade descerá do céu, Apocalipse, cidade santa, a nova Jerusalém, descerá do céu, adornada, tá? E aí,
Jesus vai reinar 1000 anos, tá? Com vara de ferro e tal, aqui, e depois aí eu já não entendo se nós vamos continuar aqui ou se nós vamos ser assuntos ao céu. Isso eu nunca vi, não fala, eu não entendo isso, não tenho esse entendimento. Mas que a cidade santa, a nova Jerusalém celestial, descerá do céu e que Jesus vai estar aqui 1000 anos, tá? Com os salvos, reinaremos aqui, sim. Depois, né? Depois dos 1000 anos, aí sim, aí eu não sei se vem novos céus, novas terras, eu não sei. Aí isso aí já é uma coisa que eu prefiro deixar com Deus e ele vai, o que ele fizer tá ótimo. Eu só quero dizer a você isso, que nesses 1000 anos nós vamos estar com Cristo, livre da condenação, livre de todo o mal. E o que importa para mim e para você é isso, é nós sermos, ele mesmo diz, vocês só vão atrás de Jesus por causa da salvação. O próprio Paulo diz que a nossa esperança em Cristo é a vida eterna. Que se ele não ressuscitasse, vã seria a nossa esperança. Então, é o que eu digo a vocês, esse tal de Josafá, ele é uma criança revoltadinha, entendeu? E que tá com a fralda suja, anda por aí fazendo tudo que é tipo de caca, falando que deve, que não, falando que não deve, falando coisa que ele pensa que deve falar, mas não pode falar, entendeu? Porque ele não tem nada nele para dizer assim, não, eu posso falar isso. Não pode, entendeu? Primeiro que ele não tem patente para falar, segundo que não tem experiência, não tem entendimento, e quarto, quem ele pensa que é para julgar, apontar o dedo para alguém. Então ele não é nada. Ele não pode atirar pedra em ninguém, sabe por quê? Porque se as pessoas erram, se as pessoas têm pecado, seja ministério, seja quem for, ele também tem um montão. Então ele não tem esse direito de dizer não, jamais, quem vai ou quem não vai para o inferno. Ou ficar aí julgando, bancando o juiz. Então é o que eu digo. Ele está lá por muito ódio, quem trabalha no ódio, no rancor, na vingança é o diabo. Ele está lá porque foi decepcionado e aí não buscou amparo em Deus, buscou amparo nas suas próprias forças. E ele está lá também porque, de certa forma, Deus está permitindo. Por que que Deus está permitindo? Eu sempre disse, Deus não está nesse negócio com Josafá. Deus está permitindo para que o ministério, tá, do Brás comece a olhar para o seu umbigo e olhar e ver, olha só o chão que eu estou pisando. Então, você presta atenção, vocês aí no Ministério do Brás. Eu amo a todos do Ministério do Brás, amo todo mundo. Agora, tem uma coisa. Se você comete algo que prejudica a Irmandade, prejudica a mim e principalmente a você, você tem que, no mínimo, parar, analisar, ponderar e falar, peraí, é só isso que você tem que fazer. Então tá aí. Josafá disse que ele mudaria. Vamos ver se ele muda. Ele não é homem para me encarar, na verdade, no debate, não vai me encarar nunca, porque eu já desafiei ele, já cansei de desafiar ele não sei nem quantas vezes, não vai me encarar. Já fui nas lives dele, não vai me encarar, tá? Porque ele sabe que as perguntas que eu tenho para ele vai ser aquelas perguntas que ele não vai ter resposta. Ele vai ficar doidinho, tanto que ele tá cada dia mais raivoso. Você pode ver que ele tá descontrolado nos vídeos dele, pode ver que os vídeos dele tá sendo feito daquele jeito, entendeu? Então é isso. Ele simplesmente está aqui a verdade. Ele que vive querendo dizer que você tem que adorar a Deus, aliás, que você tem que adorar Jesus, que você tem que dar a adoração que é de Deus a Jesus, o próprio Jesus diz que não. Ele mesmo disse que o plano, né, onde Jesus está inserido foi feito por Deus e ele agora tem que sair dessa. Eu não sei como que ele vai sair, né? Porque nós devemos primeiro Deus, aí depois Jesus diz assim, olha só,
tudo que pedirdes em meu nome, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, pedir a quem? Ele não diz tudo que pedirdes a Jesus. Ele diz tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vos será feito. Meu tempo tá vencendo. Então, presta atenção. Jesus, ele é o intermediário ao Pai. Porque você não tem essa condição de chegar ao Pai todo sujo, todo imundo. Não. Então, o sacrifício de Jesus é o sacrifício que eu teria que fazer, mas como eu sou todo sujo e imundo, eu não tenho como fazer esse sacrifício. Então, Jesus que é santo, 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 Jesus que é limpo, puro, ele é o sacrifício que vale, que pode ser feito, que é pago, aceitável pelos pecados e para perdão dos pecadores. Então, você que fica aí falando besteira, querendo colocar Jesus no lugar de Deus, presta atenção nas coisas que você está falando. Para de falar besteira, entendeu? Porque Jesus, ele é adorador, ele é servo. E o servo não pode tomar o lugar do eterno, do Criador, entendeu? Para de fazer isso. E outra coisa, vê se você, Josafá, relaxa, fica calmo, que você está ficando mal. Eu já disse a você, quanto mais você subir, cara, mais problema você vai ter. Mais alto vai ser a queda. E você não está colocando, sabe o quê? Raiz. Raiz a gente cria raiz, sabe com o quê? Com paz, paciência. Não é fácil a luta para ninguém. Todo mundo chora, todo mundo sente dor pelo ataque, pela perseguição, pela luta, pela acusação. Mas uma coisa eu digo a você, os que esperam no Senhor, os que esperam em Deus, são como os montes de Sião. Não se abala, permanece para sempre. Então, pega essa receita para você, deixa de ser raivoso, rancoroso, vingativo, de odiar as pessoas e faz o que você deve fazer. Arrepende-se. Arrepende e fica tudo certinho. Ministério, não esquece, tá? Vamos entrar num acordo. Ah, mas o ministério errou, fui eu? Não, mas eu faço parte do ministério hoje, então vamos levar isso aqui, vamos revogar isso lá para a Irmandade, levar no Brás, na Irmandade, falar, ó, Irmandade, ouvi isso no dia tal e o ministério estava assim, e vamos resolver. Para que essa criancice? Para que essa bobeira, essa palhaçada? Para que esse orgulho bobo? Isso aqui vai passar. Daqui a pouco a gente vai ter que estar de frente com o próprio Criador eterno para poder responder para ele por que eu insisti em fazer o mal. Se ele disse para mim, faz o bem, o caminho é esse, faz assim, faz assado, mas eu desci por quê? Então, para você e eu não ter que responder esse porquê para Deus no dia do juízo, vamos fazer o certo. Ah, mas eu erro para cá. De montão. Mas presta atenção. Eu digo a você, de toda a minha certeza do coração, o meu intento, o meu desejo é fazer o bem a todos e acertar sempre. Mas eu erro muito e faço muito que não era para fazer. O próprio Paulo diz isso. Agora, eu e você precisamos, sim, de nos arrepender, nos achegarmos a Deus e chegarmos a Ele, pedir perdão, força, condição para continuar a caminhada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Machia, para a glória de Deus.